Salve galera, beleza? Bem-vindos ao canal Manual do Programador. No vídeo de hoje, vamos mostrar o funcionamento do framework Automapper em uma API. Vamos nessa? Aqui com o nosso projeto já inicializado, nós criamos uma API, um Web API, e agora eu vou mostrar para vocês as vantagens da gente usar o Automapper na nossa API, porque ele facilita muito nessa transição do dado quando a gente tem a nossa entidade para a DTO, quanto da DTO para a entidade. Legal? Então, antes da gente começar o nosso código, se você não é inscrito no canal ainda, se inscreva, curta o vídeo para o YouTube entender que é um vídeo bacana, que te ajudou, aí ele indica para mais pessoas e conseguimos ajudar mais gente, beleza? Certo. Vamos vir aqui, dar um botão direito, vamos vir aqui no Get Package, clicar nele. O pacote que a gente precisa instalar é o Automapper. Então a gente vem aqui e coloca Automapper. Esse aqui. A gente vem aqui, clica no mais aqui e dá um install. Beleza, instalado. Certo, agora a gente pode minimizar que a gente não vai usar. Então agora, o que a gente precisa? A gente precisa criar, simular, como se a gente tivesse uma entidade e uma DTO para a gente fazer essa troca de dados usando o framework. Então, vamos criar aqui umas pastas, Vamos criar a pasta aqui, ó, entidades, a entity. Vamos criar a DTO também, ó, DTO. E vamos criar dentro da DTO, a gente pode criar uma chamada mappers. Então, aqui, ó. A gente está simulando. Legal. Então, aqui dentro da nossa entidade, a gente vai criar a classe person. E aqui vamos passar alguns campos para ela, A gente pode passar por exemplo, o ID, que a pessoa tem um ID. ID. Aí a gente pode passar também agora o name. E o phone, São atributos assim básicos assim, só para a gente simular. Legal. Então agora aqui na nossa DTO, a gente também vai criar uma DTO. Então a gente vem aqui, ó, person DTO. Vamos criar os mesmos campos. Se quiser copiar e colar, pode copiar e colar que vai ser exatamente os mesmos. Legal. Então os mesmos campos lá, os mesmos campos aqui. Então agora a gente precisa criar uma classe, onde essa classe a gente vai falar como o nosso Automapper deve trabalhar. O que ele deve fazer? Que ele deve converter a nossa entidade para DTO. Então a gente vem aqui dentro do nosso mapper, vamos criar uma nova classe, a gente pode chamar aqui, ó, person map. Person map. Aqui a gente coloca que ela vai herdar de profile. Coloca para importar. Importamos lá, ele vai estar usando o automap lá em cima. Legal. E aqui a gente vem, cria o nosso construtor e implementa ele. Ó. Vamos criar o nosso construtor. E dentro do nosso construtor a gente vai falar o quê? Para ele fazer essa conversão. Ó. Create map de person, que é da nossa entidade, para DTO. Person DTO. Beleza? Agora a gente precisa vir aqui criar o nosso controle. Se você reparar, a nossa API agora, o Visual Studio, dependendo o
o modelo que você escolhe na sua criação, ele não cria mais o controle, né? A pastinha de controle. Ele cria todo esse arquivo aqui do ponto HTTP e você vai escreve os seus métodos, né? Você pode criar uma classe, escrever os seus métodos e depois interpretar ele aqui. Eu não vou utilizar isso agora, né? Quem quiser utilizar, quem gostar desse método aí pode, mas eu acho que agora aqui para o nosso exemplo aqui vai mais confundir do que ajudar. Então o que eu vou fazer? Eu vou apagar aqui esse arquivo. Eu vou apagar esse arquivo. Vou vir aqui no Program e remover essas partes que ele criou. A gente não vai usar. Então posso tirar ela. Só que para o nosso controle tradicional funcionar, aquele que vinha nas outras versões do .NET, vinha na 5, na 6, pelo que eu me lembro, na 7 também vinha, eu acredito que essa mudança ocorreu na 8. Então, para funcionar dessa forma que funcionava antes, a gente precisa fazer algumas mudanças aqui no program, né? nesse arquivo aqui. Só que a gente não vai fazer agora, a gente primeiro vai criar o nosso controle, depois a gente vem aqui e faz essas mudanças. Então vamos vir aqui criar a nossa pastinha controle. A gente vem aqui dar um botão direito. Person controller. Legal. Aqui no nosso controle a gente precisa falar, né, que a nossa classe vai herdar do controle basic. Controle basic. E agora a gente precisa chamar o nosso automapper. Então a gente vai utilizar a interface IMapper. Então, private region, IMapper. Que a gente pode dar um underline aqui, ó. IMapper. Então agora a gente vai criar o nosso construtor. Beleza, criamos o construtor. Agora a gente vai criar os métodos que a gente vai utilizar. Que a gente vai receber, né? A gente vai simular como se a gente estivesse fazendo uma chamada. Essa chamada a gente ia utilizar um repositório, então buscar o nosso dado de algum lugar. E na hora de devolver esse dado, em vez da gente devolver a nossa entidade pura, a gente ia fazer essa conversão da DTO. Então vamos fazer uma chamada aqui para simular, por exemplo. O root aqui, aquele que colocou para a gente aqui pipa, mas a gente pode chamar aqui, ó, API /person. Vamos dar aqui, vamos colocar aqui, ó, http get. Legal. E agora a gente vai aqui, ó, public. Vamos retornar um iResult, isso mesmo. Então a gente vai retornar um iActionResult no nosso get. É isso. Então aqui a gente vai simular como se a gente estivesse buscando de algum lugar. Então aqui, ó, private person, ó, get person. E aqui a gente vem, ó, return new person. E agora a gente pode colocar, né, aqui, ó, o nosso ID vai ser igual a 1. O nome a gente pode pôr a Maria. E o telefone a gente coloca qualquer um também para simular. Legal. A gente volta aqui, vamos aqui, ó, no var person vai ser igual ao get do person que a gente criou aqui embaixo. Beleza, então aqui a gente tem a nossa entidade. Então, se a gente estiver simulando o projeto aqui, a gente já tem a nossa entidade, ou seja, a gente buscou ela no arquivo, buscou no banco, né? A gente tem ela, só que a gente não quer devolver ela, a gente quer devolver uma DTO para a gente trafegar esse dado. Então, como que a gente iria fazer essa conversão? De modo tradicional, a gente iria fazer assim, por exemplo, var DTO é igual a new
person DTO. Ia vir aqui e ia colocar um por um assim. Ia vir aqui no name, colocar o person.name, ia vir aqui no phone e colocar o person.phone, certo? E no final aqui a gente ia vir fazer o que? A result, ó, return, desculpa, return, vai ser igual a ok e passar a nossa DTA, certo? Vai funcionar? Funcionar perfeito. Isso aqui, todo mundo trabalhou assim, todo mundo já trabalhou, todo mundo já usou, isso aqui funciona bem. Nesse caso aqui, até é tranquilo, porque são poucos. Mas numa dessa aqui, imagina que são 11 atributos, 20 atributos. É mais complicado, é mais difícil de fazer. É errado, é certo? Não, não existe. Aqui é uma maneira de facilitar. Errado e certo não tem. Isso aqui você pode fazer do outro jeito, desse jeito aqui, e achar que tá legal, e para você não ter problema. Como você pode agora fazer esse outro que eu vou mostrar aqui do Automap e achar que realmente isso facilita. Então isso aqui é só mais uma outra forma de fazer. Não tem nem errado nem certo, beleza? Então esse aqui seria a maneira sem o Automap, certo? Então para a gente testar agora, antes da gente testar, a gente precisa vir lá no nosso programa e fazer aqueles ajustes que eu comentei para funcionar. É bem simples. A gente precisa vir aqui, a gente pode vir aqui em cima mesmo. A gente precisa adicionar aqui, ó, o builder.service.addControl. Legal. Add control a gente precisa adicionar aqui em cima. E agora aqui embaixo aqui, ó, a gente pode adicionar ele aqui. A gente vem com app.mapControl. Map Beleza. Adicionando essas duas opções aqui, a gente já consegue executar o nosso código e acessar todos os nossos controles que a gente criar, que vem herdando aqui do nosso controle base. Legal? Então, vamos executar aqui para a gente testar. Dando um build aqui. Abriu aqui para a gente. A gente vem aqui, dá um try, ver se vai funcionar. Não funcionou. Olha o erro que ele deu do nosso automapper, né, da nossa referência. Correto. Então a gente pode vir aqui, pode fechar, voltar aqui, parar o nosso código, vamos minimizar aqui, remover aqui. O erro que ele deu foi o que? A gente colocou o nosso automapper aqui, por mais que a gente não esteja usando ele aqui dentro do nosso método, mas a gente passou ele no nosso construtor. Então, como a gente passou ele no nosso construtor, a gente precisa instanciar essa referência em algum lugar, certo? Então, a gente vem aqui e passa a sua ingestão de dependência, que é aqui, ó, o builder.service.add e a gente passa aqui dentro o program, porque aí não tem perigo, né? A gente precisa passar um assembly aqui dentro, a gente passa o program, porque aí a gente pode passar todo o automapper que a gente quiser, que ele vai interpretar da maneira correta. Então, a partir da forma que a gente passou aqui, a partir de agora, todas as classes que a gente criar aqui dentro da nossa mapper aqui e for passando, que ela vai herdar desse profile aqui, ele vai funcionar normalmente, a gente não precisa mais colocar nenhuma injeção de dependência. Só colocando essa daqui, ele já vai valer para as outras classes que a gente pode criar para o Automap, né? Para a gente criar uma para produto, para endereço, para telefone, já vai funcionar normal, certo? Então, beleza, salvando. Vamos dar um build para a gente testar agora aqui. For para executar. Aí, funcionou normal. Beleza, então, essa é a maneira normal que tem de funcionar, tá funcionando certinho. Legal. Agora, se a gente fosse usar o Automapper, como que ficaria? A gente vem aqui, dá um underline, põe mapper, ponto map, passa a nossa DTO, que é o que a gente quer que retorne, e a nossa entidade. Então, o nosso retorno e o que a gente vai estar recebendo que é a entidade. Então, passou aqui,
salvou, deu um build, ó, clicou, funcionou. Então é bem simples, você vê que não tem dificuldade nenhuma, é só passar o que a gente quer que ele retorne e o que ele precisa e o parâmetro de entrada, né? Outra coisa interessante também é que a gente aqui está fazendo uma conversão que é a da entidade para DTO. Se a gente quisesse fazer o contrário, é bem simples, é só vir aqui e criar também ao contrário, que a gente quer que vai da DTO para a entidade. Também não tem segredo nenhum. Criou aqui, a gente já consegue usar da mesma forma. Uma outra coisa que eu acho interessante também é caso a gente queira criar listas, né? Então vamos imaginar que a gente quer criar uma lista. Então eu vou só colar aqui para a gente simular. Vamos imaginar que a gente quer criar uma lista. A gente vem aqui, pode chamar aqui de people, né? E a gente põe aqui get all para testar. E aqui a gente está retornando uma pessoa só, mas vamos imaginar que a gente fosse retornar uma lista, né? Só para a gente simular aqui, rapidinho, para mostrar para vocês como é que usa quando a gente quer fazer essa conversão do automap. Então vamos imaginar que a gente estivesse trabalhando com lista. Então a gente aqui tem uma lista de pessoas, né? E a gente quer passar por automap essa lista. A gente vem aqui dentro do nosso map e aqui a gente coloca assim, ó, list e passa a nossa DTO. Dessa forma que aí ele vai interpretar uma lista e devolver uma lista para a gente. Ó, salvando, se a gente simular, ele devolve uma lista aqui para a gente, viu? Então, galera, por hoje é só, né? Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida ou sugestão, deixe nos comentários que a gente lê e responde na medida do possível, beleza? Valeu e é nóis!